irmão e abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Nos encontramos na meditação desse livro, no versículo 31 em diante. O Senhor da Glória acabou de estar junto à mesa com os discípulos e Ele toma então desses elementos que fazem parte ali da ceia da Páscoa judaica e cria essa celebração que é a Santa Ceia, que é a ceia do Senhor, que tem como principal os dois elementos: o pão, que simboliza, que representa o corpo de Jesus, e o sangue, que simboliza, que representa o vinho, que simboliza, que representa o sangue precioso do nosso Senhor Jesus, que foi derramado não por todos, disse Jesus, mas por muitos, para a remissão dos pecados, para a remissão, para o perdão dos pecados. Então a Santa Ceia estabelecida, e diz o versículo 31, então Jesus disse aos seus discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Esse texto maravilhoso, mantenha a sua Bíblia aberta, me chamam a atenção 4 coisas principais, 4 elementos nesse texto me chamam a atenção. A profecia de Zacarias, capítulo 26 de Mateus, versículo 32. Como? Não. Mateus 26, versículo 32. 4 coisas me chamam a atenção nesse texto. A primeira delas é a profecia de Zacarias. A segunda é a consciência de Jesus da ressurreição. Depois, a sua ordem deles seguirem para a Galileia, porque lá eles o encontrarão. E por último, o orgulho de Pedro e a sentença sobre ele. O livro de Zacarias, da onde Jesus tira esse texto, que ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, é também um texto, é um livro do Antigo Testamento que fala das 30 moedas de prata. Então, um livro que por 2 vezes é citado a profecia dele, agora aqui no capítulo 26, falando desse momento da crucificação do Senhor Jesus. E o livro de Zacarias está num momento muito especial do Antigo Testamento. O povo voltou do cativeiro babilônico e já tem aí mais ou menos uns 150 anos que o povo está em Jerusalém de novo. A cidade está em processo de reedificação, de reconstrução. Há aí toda uma questão de reconstruir a cidade, restabelecer o povo. Mas o livro de Zacarias traz um protesto contra a nação de Israel, porque mesmo depois de um período tão triste de cativeiro, onde o povo de Israel foi quase extinto, isso não foi extinto por causa da
expressão, as minhas ovelhas se cansaram de mim. E então Deus quebra duas varas naquele lugar, como cajado, a vara da graça e a vara da misericórdia, da bondade. Deus quebra essas duas varas do pastor, porque o povo não quer mais ser pastoreado pelo Senhor da glória. Então Deus diz no capítulo 11, da onde sai essa profecia. Deus diz no capítulo 11: eu vou ferir o meu pastor e as ovelhas serão dispersas. Deus vai ferir o pastor que Ele vai levantar. Essa profecia é impossível, ela não tem como você entender. O povo não quer mais Deus, mas Deus levanta. Eles querem falsos pastores, mas Deus levanta um pastor verdadeiro que vai pastorear, segundo o livro de Zacarias, 1/3 das ovelhas. 2/3 serão destruídos, mas 1/3 vai sobreviver. Seu 1/3 vai ser salvo e vai estar debaixo desse pastor que Deus levantar. Mas o próprio Deus fere o pastor. Você não consegue entender essa profecia. Você não tem como entender essa profecia a não ser em Cristo Jesus, que acolhe as ovelhas, mas o próprio Deus fere o seu pastor para salvar as suas ovelhas. Por isso que Jesus está dizendo essa palavra para Pedro: ferirei o meu pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Por isso Jesus está dizendo: eu vou ser uma pedra de tropeço para vocês, porque na cabeça de Pedro, na cabeça dos discípulos, Jesus vai sentar no trono e vai reinar. Ele é o Messias, Ele é o Rei, Ele é o Filho de Deus, Ele não pode morrer. Então, quando Jesus entrega a sua vida na cruz, ele é um escândalo para todos os discípulos, mas o Senhor não pode fugir da cruz. Por isso que Ele é tão claro quando Ele fala sobre sua morte, sobre sua crucificação. Ele é tão claro quando fala da sua ressurreição e por que Ele precisa morrer. Como diz Isaías 53, versículo 4 em diante, diz: certamente. Olha a firmeza do texto, olha a assertividade do texto. E o texto de Isaías 53 é um texto que está 750 anos antes do nascimento, da crucificação de Jesus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e aflito, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre Ele o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos Ele esteve em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houve nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, Ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua
sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Como é claro esse texto para falar do nosso Senhor Jesus, como esse texto é límpido, meus irmãos, mostrando a necessidade do pastor ser ferido. Por isso o texto vai falar que ele entregou sua vida. O Senhor agradou moê-lo e esmagá-lo. Por isso o texto de Zacarias: eu ferirei o meu pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas no mesmo versículo, capítulo 13, versículo 7 dessa profecia, diz: mas a minha mão eu voltarei para os meus pequeninos, para arrebanhar os meus pequeninos. Como, irmãos, não tem como fugir da rota da cruz. Mas aí então o que vemos é o Senhor de maneira tão firme, dizendo no versículo 32: mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galileia. Que certeza! Ele ainda não entregou sua vida na cruz. Ele está a algumas horas de ser preso. Ele está ali no banquete da ceia da Páscoa, levantando-se para ir ao Getsemane. Mas ele fala com tanta clareza, é tanta certeza: eu vou morrer, mas com a mesma certeza eu vou ressuscitar, eu vou vencer a morte, eu vou vencer o inferno, eu vou vencer as trevas, eu vou vencer o pecado. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, que segurança, que firmeza, que coisa preciosa é a soberania do nosso Senhor, e como Ele fala da sua ressurreição, como diz João capítulo 11: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que em mim crê, ainda que morra, viverá, e todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Ele é a vida, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Bendito é o seu nome. Ele vai revelar o poder da sua glória ao levantar da morte, a certeza que Ele tem que não apenas morrerá, mas a certeza que Ele tem de que viverá. Veja, irmão, esse plano eterno está lá desde Gênesis. Desde Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Deus está ali com eles, e a serpente está ali, e o Senhor está falando com eles ali, e colocando os pingos nos is, e colocando a sentença do pecado de cada um. Deus diz que levantará o descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus já tem esse plano estruturado, e é Deus que faz e executa esse plano, e é Deus que está trazendo toda essa história da redenção. A grande história de Deus está sendo contada em toda a Bíblia. E agora chegou o momento crucial, agora chegou o momento áureo. O Senhor da glória caminha algumas horas para a cruz, e Ele precisa de apoio dos seus discípulos. Ele precisa que os seus discípulos estejam ali, entendendo, porque Ele tem falando, explicando isso já há 3 anos praticamente. Mas os seus discípulos são lentos, os seus discípulos são surdos, os seus discípulos são cegos. O Senhor Jesus fala disso repetidamente, mas o que nós temos aqui, e Pedro já tinha sido repreendido pelo Senhor lá atrás, há poucos meses, e Pedro está novamente aqui, aquela cascadura de Pedro no seu orgulho. E essa é a terceira coisa que me chama a atenção, é que Pedro resiste ao Senhor. Pedro resiste ao Senhor. Pedro está dizendo: a profecia de Zacarias está errada. Eu sou
Jesus. Uma garota, ele não conseguiu resistir a uma menina. Um velho barbado daquele não conseguiu resistir ao confronto de uma garota, de uma menina. Irmão, o orgulho espiritual de Pedro é terrível. É terrível. E esse orgulho é disso que nós devemos, irmãos, guardar o nosso coração. É disso que nós devemos guardar o nosso coração. Paulo vai alertar a igreja de Cristo, dizendo: olha, aquele que pensa está em pé, cuide-se, que não caia. Nós vamos ter cuidado com essa questão desse orgulho espiritual. Eu já sou crente há tanto tempo, eu já fiz tanta coisa na minha vida, eu sou melhor do que as outras pessoas. E o orgulho é sempre isso: eu não sou como os demais homens pecadores. Como Pedro aqui: olha, eu não sou como os outros discípulos, eu estou numa outra categoria. Isso é tão perigoso, irmão, porque nós somos pecadores como qualquer um. Nós nunca podemos nos esquecer de onde saímos. Nós nunca podemos olhar e dizer: não, nesse pecado eu não caio, ou isso eu não vou fazer na minha vida. Não, meu irmão. Esse orgulho espiritual é a nossa queda. Esse orgulho espiritual é um alimento que Satanás dá ao nosso coração, à nossa alma. Meus irmãos, que triste a atitude de Pedro, essa atitude de soberba, de orgulho. E Jesus está dizendo, Jesus está citando o texto bíblico: gente, como o coração humano resiste à palavra de Deus. O Senhor agora está citando as escrituras sagradas de Zacarias capítulo 13, versículo 7. Pedro está dizendo: não, Senhor, não. Jesus é o que faz milagres. Na semana passada, na semana anterior, Jesus tinha levantado Lázaro, morto de 4 dias. E Pedro está dizendo para Jesus: o senhor está errado. Meu Deus do céu, que coração é esse? Que não aceita comando, que não aceita guia, que não aceita direção, que não aceita alerta, nem do Filho de Deus. Que dureza é essa? Meu irmão, você não pode ter um coração assim. O meu coração e o seu coração não pode ser assim. A gente tem que aprender a aceitar a repreensão que vem sobre nós, aquela correção que chega até mim e até você. Não importa as nossas experiências ou quanto tempo temos de crente. Meus irmãos, a gente precisa ter esse coração quebrantado, contrito. E é interessante que esse troço é uma praga. Esse orgulho espiritual é contagioso. Todos os discípulos entraram na vibe de Pedro. Não, nós também não. Um chega e diz: eu não concordo com isso, eu acho que não é assim, acabou. O resto segue esse troço. Porque o povo não segue Jesus. Qual deveria ter sido a atitude de Pedro aqui? Deveria ter sido se prostrar diante de Jesus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero cair no Senhor. O que eu devo fazer para não te trair, Senhor? O que eu devo fazer para não te negar, Senhor? Meu Deus, o meu coração, o Senhor está dizendo que o meu coração é desse jeito. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, para que eu possa estar ao teu lado no momento que o Senhor mais precisar. E é esse orgulho, irmão, que tira Pedro do momento mais importante, mais crucial do Senhor da glória. Quando o Senhor tanto quis amigos perto dele, ele ficou sozinho. Por quê? Porque o orgulho de Pedro quebrou tudo, arrasou com tudo. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, porque é o nosso orgulho que nos afasta de Deus, é o nosso orgulho que nos mantém longe de Cristo, esse orgulho espiritual que nos cega e não nos deixa ver as nossas fragilidades, a nossa queda que está diante dos nossos olhos, diante de nós está ali, os alertas das Escrituras. O nosso orgulho nos impede de ver tudo isso, que a gente acha que não é como os outros, a gente acha que está acima das pessoas. Oh, meus irmãos, não pensemos assim, não pensemos assim. Foi a ruína de Pedro isso aqui, foi a ruína do apóstolo Pedro. Foi muito triste o que aconteceu. E a quarta coisa que me chama a atenção nesse texto
é que Jesus diz: eu vou para Galileia. Jesus morre na cidade de Jerusalém, do lado de fora dos muros, mas Jesus está na cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é a cidade do grande rei. Lá está a cidade de Jerusalém por causa da Páscoa, irmãos, está apinhada de gente. Jerusalém está lotada, vem gente de todos os cantos do mundo para a Páscoa em Jerusalém. Judeus, vem de todas as partes do mundo para a festa mais importante, a festa da Páscoa. E eles ficam até o Pentecostes, que é uma festa que acontece 40 dias depois da Páscoa. Por isso que quando no capítulo 2 do livro de Atos do apóstolo Pedro prega ali, tem judeus de todas as partes do mundo naquele lugar, daquele mundo conhecido. Havia judeus de todas as partes. Então Pedro prega de uma maneira poderosa, ali deu só 3.000 pessoas naquela pregação. A minha pergunta é: por que Jesus não vai para dentro de Jerusalém? Você imagina o impacto. Jesus naquela cruz, nu, pregado, a lança que adentra as suas costelas, transpassa seu coração. Ele é sepultado ali naquelas imediações. 3 dias depois ele levanta, adentra a cidade. As pessoas veem Jesus, veem os sinais. Assim como os discípulos ficaram espantados vendo os sinais da crucificação, dele ter sido traspassado. Imagine chegando dentro do templo, mostrando aquilo para os sacerdotes, para o sumo sacerdote, para todo o povo, indo para o palácio de Pôncio Pilatos. Imagine o impacto que isso não teria acontecido. Como aquelas pessoas não teriam ficado impressionadas. Mas Jesus não. Jesus vai lá para a favela. Jesus vai lá para o subúrbio. Jesus vai lá para a expansão. Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aqueles que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Oi? Tipo isso. Tipo para lá do sol nascente, né? Jesus, no lugar de ir para o Palácio da Alvorada, para a Câmara dos Deputados, ele foi para a Samambaia. Irmãos, que coisa preciosa. Como o Senhor da glória, Ele sempre busca as coisas humildes. Como o Senhor da glória, Ele sempre busca aqueles que ninguém recebeu Jesus, como o pessoal da Galileia, tão aberto, tão disposto a receber a Cristo Jesus. A igreja floresce ali de uma maneira tão bonita, o Evangelho floresce ali de uma maneira tão bonita. É ali que o ministério de Jesus dura mais tempo. É ali onde Jesus investe a maior parte do seu ministério. Ele diz: eu vou para a Galileia, me encontrem lá. Que coisa preciosa, irmãos. Que coisa maravilhosa quando o Senhor não tem nenhum tipo de preconceito. E aqui, meus irmãos, nos encontramos nesse ponto de que o Senhor da glória agora, versículo 36, Ele vai para o Getsemane, e então Ele vai ofertar a sua vida, começando esse momento de profunda angústia, de profunda dor, de profundo sofrimento, uma angústia que vai tomar seu espírito, sua alma, seu corpo. Esse momento tão terrível que o Senhor da glória vai enfrentar, começando ali no Getsemane, que eu e você possamos lembrar desses 4 pontos. A palavra viva de Deus. Essa palavra, irmão, que não importa se ela foi emitida 700 anos antes de Jesus, não importa se essa mensagem de Isaías 53 tem 2.700 anos, não importa se são as palavras que Deus falou através de Zacarias, uma palavra que foi dada há 2.400 anos atrás. Não importa, irmãos, é a palavra de Deus viva, eficaz. Cada profecia se cumpre. O Deus da história, o Senhor de tudo. Mas também
o Senhor da glória, alertando os seus discípulos de que eles precisam manter-se vigilantes. E Pedro, naquela dureza dele, naquele orgulho dele, que não haja esse orgulho em mim e em você, mas também o Senhor mostrando a firmeza, a certeza, não apenas da sua morte, mas da sua ressurreição. Essa certeza maravilhosa que o nosso Senhor tem. Mas por último, que o Senhor vai em direção à Galileia. Vai o nosso Senhor para um lugar mais rejeitado, mais oprimido, mais pobre, mais desamparado, onde tem uma mistura de judeus, de gentios naquele lugar. Mas é para ali que o Senhor está indo anunciar para aquela comunidade que Ele ressuscitou. Que bendito o nosso Senhor, que maravilhoso o nosso Deus. Que esses 4 alertas desse texto se façam presente no meio do seu coração. O poder da palavra de Deus, a firmeza do Senhor na sua morte, mas também na sua ressurreição, a sua ida até aqueles mais necessitados que têm crido no nosso Senhor, mas também o alerta para esse orgulho espiritual que tão perto está de mim e de você. E como nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, não me deixa cair não, Senhor, não me deixa te negar, não me deixa te trair, não me deixa ser tropeço para ninguém, não me deixa ser um escândalo, Senhor, mas me faz estar firme diante do Senhor, em humildade. Pedro aprendeu a lição. Na sua carta, Pedro vai dizer: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele ao seu tempo vos exaltará. Ele sabia que essa era a atitude que ele tinha que ter, que naquele momento, dessa palavra que o Senhor dá a ele deveria se humilhar diante do Senhor. Quando recebemos um alerta, quando vemos o pecado tão próximo, quando a tentação se aproxima, quando os problemas chegam perto da gente, quando a prosperidade e as bênçãos de Deus recaem sobre nós, é sempre tempo de nos humilharmos diante do Senhor. Se tudo vai bem, nos humilhamos diante do Senhor, para não nos ensoberbecer e nos esquecer do Senhor. Se tudo vai mal, se há lutas, batalhas, tentações, problemas, doenças, continuamos nos humilhando diante do Senhor, para não negar o Senhor da glória, para não nos desviarmos dele e abandonarmos o seu Evangelho. Veja como o meu coração e o seu coração é tão parecido com o coração de Pedro. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que possamos ficar firmes, humildes diante do nosso Senhor e vivendo para a glória dele. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai, obrigado por esses 4 fundamentos desse